Valentões rirem de gêmeas com gatinho de rua, mas terminam gritando por misericórdia. Era uma tarde ensolarada em Vila Verde e o sol brilhava intensamente sobre as gêmeas Clara e Lara. Com seus cabelos loiros e olhos azuis, elas sempre foram vistas como as princesas da escola. Porém, esse título vinha acompanhado de um peso, a expectativa de serem perfeitas e a ameaça constante de um grupo de valentões que as atormentava. Aqueles rapazes, conhecidos como os Troubles, eram famosos por suas piadas cruéis e ataques disfarçados de brincadeira. Mas naquele dia, algo mudaria. Enquanto passeavam pelo parque, Clara e Lara encontraram um adorável gatinho de rua. O bichinho estava magro e assustado, mas seus olhos brilhavam como estrelas. Para as gêmeas, ele representava mais do que um simples animal. Era uma peça-chave em seu plano de vingança. A gente não pode deixá-los nos derrubar, Clara disse, apertando o gatinho contra o peito. O coração dela pulsava de raiva, mas também de... Se usassem o pequeno felino, estariam indo longe demais. Mas Lara balançou a cabeça, determinada. Vamos mostrar a eles que somos mais do que apenas alvos fáceis. Combinando um plano perigoso, Clara se via dividida. A ideia de fazer os valentões pagarem usava um pincel de medo e vingança. Mas isso não era exatamente quem elas eram. Ao mesmo tempo, ela não queria deixar Lara sozinha nesse embate. Enquanto se preparavam, o clima ficava denso. Todas as inseguranças que um dia foram sussurradas no silêncio se tornaram gritos dentro da sua cabeça. No dia da ação, Clara sentiu o nó na garganta apertar ao ver os valentões se aproximando. Eles riam, fazendo piadas e lançando provocações. Mas o que poderia dar errado? Os gêmeos armaram uma emboscada. Com o gatinho, criariam uma cena digna de filme de terror. Um movimento, e as risadas se transformaram em gritos, quando o pequeno felino assustado arranhou um dos valentões. As gargalhadas se tornaram uma cacofonia de desespero. Mas, como uma tempestade que vem de repente, um dos rapazes revelou um segredo sobre a sua família. Ele era primo distante do avô de Clara e Lara. A revelação ecoou como um trovão. As duas gêmeas se entreolharam, em choque. O que isso significava? Seu coração pesava sob a confusão, misturando uma necessidade de se vingar com o peso da conexão familiar recém-descoberta. Enquanto tentavam processar aquela nova verdade, o clima mudava. Que começou como uma palhaçada de vingança, rapidamente se tornava um jogo muito mais sério. Um dos valentões, com lágrimas nos olhos, começou a gritar por misericórdia. Eu não sabia! Eu não sabia! Sua voz tremia, e as gêmeas sentiram o peso do momento. A culpa se mesclou com a raiva. E agora, o que elas fariam? A linha entre o certo e o errado parecia desvanecer. Diante do inesperado, Clara se perguntava até onde realmente estavam dispostas a ir para proteger o que amavam, gritando apelos por um futuro que se tornava cada vez mais complexo. A tensão pairava no ar. Conversas não ditas e sentimentos confusos estavam prestes a borbulhar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o grito do valentão ecoava, Clara e Lara sentiram um frio na barriga. O que tinham começado como um plano de vingança jorrava em um mar de confusão.
A revelação ressoou como um trovão entre as árvores do parque. Primo do avô? Clara sussurrou, seu olhar fixo em Lara, buscando sentido. O valentão, que se apresentara como Miguel, balançava a cabeça, desesperado. Por favor, eu não sabia que vocês eram da família, eu só... As gêmeas estavam perdidas, o coração pulsando rapidamente. Aquelas provocações, aquelas humilhações, pareciam agora uma tempestade que invadia suas mentes. O clima estava mudando, e tudo que elas conheciam até então estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Ele é nosso primo. Lara vociferou, quase sem acreditar. Um calor ardente começava a fluir por suas veias, misturado com uma onda de compaixão e confusão. Clara, em um momento de impulso, soltou o gatinho de seu abraço. A gente não pode fazer isso. Ela mal conseguia respirar, a tensão no ar agora quase palpável. Os olhares ao redor, de outras crianças e adultos no parque, estavam fixos na cena. Murmúrios e sons abafados misturavam-se com os gritos de Miguel. O pequeno felino fugiu por entre as pernas de um grupo de adultos, enquanto as gêmeas hesitavam. Ao longe, um dos amigos dos valentões começou a rir, achando tudo uma piada, mas logo viu o olhar dos outros. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. A tensão grudava no ar, como uma névoa pesada. Miguel, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Eu só dizia aquilo porque eu pensava que era só brincadeira. Eu não sabia que isso machucava vocês. A dor nas palavras dele expelia todo o ódio que havia acumulado. Clara sentiu um nó na garganta. Ela queria gritar, queria chorar, mas a pressão pelo que viria a seguir era intensa. Lara, ainda sem saber como reagir, olhou para Miguel e, de repente, ele a cutucou com uma ideia. Vocês têm que entender. Eu também tenho um passado. Não sou só o valentão. Meus irmãos sempre me acharam fraco. E eu tinha que agir assim para parecer forte. Não queria que vocês viéssemos a nos machucar. Clara engoliu em seco, o pânico se misturando com compaixão. O que ele dizia fazia ecoar as histórias de dor que as gêmeas sentiam no próprio peito, as inseguranças que sempre lutavam para esconder. Mas antes que pudessem realmente processar, um grupo de adolescentes, após ouvir os gritos, surgiu do nada. Algo estava errado. Um dos novos garotos, conhecido pela fama de problemático, gritou: "Ei, o que está acontecendo aqui?" Ele parecia eletrificado, os músculos tensos, prontos para a batalha. A tensão no ar aumentou. Miguel se virou, a expressão mudando da tristeza para a raiva. "Não é da sua conta, cara." E ali, como um prato cheio, estava prestes a se formar uma nova batalha. A vida, que já era complicada e cheia de conflitos, estava prestes a ficar muito mais complicada. Clara e Lara se entreolharam, um raio de preocupação passando entre elas. O que fazemos agora? O nó em suas gargantas ficou ainda mais apertado. Quanto mais tentavam escapar da situação em que estavam, mais armadilhas pareciam se abrir. A verdade parecia distante, emaranhada em mentiras e mágoas. E no meio disso tudo, Clara sentiu uma nova certeza. Essa história não tinha só a ver com vingança ou fama, mas sobre quem elas eram realmente, e sobre a própria fragilidade do que acreditavam ser suas vidas. As palavras de Miguel ainda ressoavam, e antes que pudessem agir, um grito cortou o ar, interrompendo tudo. "Olhem!" O grupo de adolescentes apontou para o céu. Uma nuvem negra se formava rapidamente. O que é que estava prestes a acontecer? O pânico dominou o ar, e as gêmeas sentiram que ainda havia muito mais a ser revelado. Enquanto o grupo de adolescentes se aproximava, a nuvem negra que se formava no céu parecia uma extensão do caos que se desenrolava no parque. Clara e Lara trocaram olhares inquietos.
O temor agora estava palpável. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma briga. Algo mais sombrio parecia se aproximar. Vocês não deveriam estar se metendo nisso. O garoto mais musculoso do grupo, conhecido como Eric, avançou. Seu olhar estava fixo em Miguel, o valentão agora em um estado de pânico. Uma mistura de risadas e sussurros emergiu da multidão de espectadores. Todos estavam ansiosos, como se esperassem um grande espetáculo. A pressão era quase insuportável. "Calma, Eric!" Miguel gritou, suas palavras ecoando de forma angustiada. Ele olhou desesperadamente para as gêmeas, como se procurasse apoio, mas Clara e Lara estavam paralisadas. O ar estava denso, e aquele nó em suas gargantas só apertava mais forte. De repente, aconteceu algo inesperado. Um estrondo ensurdecedor soou, seguido por uma explosão de luz âmbar que iluminou o céu. Todos olharam para cima. Clara e Lara sentiram um frio na barriga. O que era aquilo? O som foi seguido por um tremor que fez o chão sob seus pés chupar a segurança de cada um. Os adolescentes gritaram, enquanto a parte do parque próximo a eles começou a ficar envolta em fumaça e escombros. Clara e Lara se agarraram uma à outra, horrorizadas. "O que está acontecendo?" Clara perguntou, sua voz quase sumindo sob o barulho. Uma claridade ardente rasgou a escuridão, e as sombras se tornaram formas indistintas. Então, no centro do que estava se formando, uma figura emergiu. Era uma mulher com uma aparência mística, vestindo um manto que refletia a luz como se fosse feito de estrelas. Clara e Lara se entreolharam, seus corações disparando. "Vocês, gêmeas, têm um papel a cumprir neste embate." A voz dela reverberou, penetrando na confusão. E antes que qualquer um pudesse reagir, ela estendia a mão, e um raio de energia passou entre ela e as duas. Um brilho intenso iluminava o rosto das gêmeas, e em um momento, tudo fez silêncio. Miguel estava paralisado, os olhos arregalados. Eric e seu grupo ficaram boquiabertos. "Do que se trata isso?" Eric finalmente gaguejou, sem saber se deveria avançar ou recuar. Um manto de mistério parecia cobrir a cena. A mulher continuou, sua expressão intensa. "Sua ligação não é apenas de sangue. Vocês são mais do que imaginam. O que se revela agora pode mudar tudo, não apenas para vocês, mas para todos ao seu redor." Suas palavras eram como uma profecia, e a tensão na atmosfera parecia uma corda prestes a estourar. "Nossa ligação? O que isso quer dizer?" Lara perguntou, a insegurança misturada com esperança. Com um movimento rápido, a mulher apontou para Miguel. "Ele não é quem você pensa que é." As palavras dela cortaram a tensão como uma faca afiada. A revelação pairou no ar. O rosto de Miguel se contorceu em incredulidade. "O que você quer dizer?" Ele estava perdido, sua bravura desmoronando. As gêmeas sentiam que o mundo de verdade estava prestes a ser revelado. "Você precisa descobrir a verdade sobre sua origem." A mulher voltou-se para eles, seu olhar penetrante. "E prepare-se, pois o que você descobrirá mudará tudo o que vocês pensavam saber sobre si mesmas e sobre o que realmente os une." O vento começou a uivar, e uma nova escuridão se formava no horizonte, como se a realidade estivesse se partindo. A sensação de urgência e mistério se estabeleceu no ar. Todo o parque estava em suspense. Clara e Lara respiraram fundo, e em um momento de clareza, o que antes era um simples plano de vingança, agora se transformava em uma busca profunda. O que Miguel tinha a esconder? O que era essa conexão que sua família nunca revelou? Elas estavam no centro de algo maior, e a revelação estava em movimento. O que seriam capazes de fazer com essa nova verdade? O alívio e o pânico coexistiam em seus corações, enquanto a mulher desaparecia em meio à fumaça. A próxima etapa dessa jornada estava apenas começando. E o futuro, bem, isso seria uma completa reviravolta. O que mais aguardava?
enquanto o grupo de adolescentes se aproximava. Clara e Lara estavam hipnotizadas pela figura mística que emergia entre a fumaça, mas um frio na barriga tomava conta delas. O que essa mulher realmente queria? E no instante em que estavam prestes a descobrir, o céu, antes tranquilo, rachou com um estrondo ensurdecedor. Miguel, já em estado de desespero, pareceu se preparar para o pior. "Isso não pode estar acontecendo", exclamou, sua voz tremendo. O olhar da mulher sobre as gêmeas se tornou ainda mais intenso, como se ela visse além de suas almas. "As sombras da verdade estão se aproximando, e vocês dois terão que enfrentar suas origens." Mais um estrondo. O chão tremeu sob seus pés, enquanto as gêmeas tentavam processar o que estava acontecendo. Mas antes que pudessem reagir, a nuvem negra acima se dividiu, revelando uma espécie de fenda. Uma luz vermelha pulsante resplandecendo de dentro dela. A multidão atrás delas murmurava, alguns se afastando, enquanto outros se aproximavam, fascinados e aterrorizados. "Vocês têm que entender." A mulher continuou, sua voz poderosa cortando a confusão. "Isso não é apenas sobre vocês. Isso envolve toda a sua linhagem, todas as escolhas que foram feitas no passado." Lara, agora tomada pela adrenalina, gritou, "Do que você está falando? Que linhagem?" Um eco de dúvida pairou no ar, mas antes que a mulher respondesse, um grito irrompeu da direção da fenda. Era uma figura familiar. Era o pai de Miguel. "Pai?" Miguel estendeu a mão, confuso. O homem parecia diferente. Seus olhos, antes amigáveis, agora carregavam um peso que era inconfundível. A presença dele alterou a dinâmica instantaneamente, a urgência se transformando em um turbilhão emocional. "Miguel, você precisa saber." O homem respirou fundo. A tensão aumentou. "Você não é quem pensa que é. Sua mãe, ela escondeu algo de você. Algo vital, e que não diz respeito apenas ao seu abandono." As palavras ressoaram como raios, cortando a atmosfera carregada. A multidão ficou em silêncio. Clara e Lara se entreolharam, seus corações disparando. Um misto de choque e confusão. Tudo o que pensavam saber estava desmoronando. "O que você está querendo dizer?" Clara sussurrou, sentindo o terreno tremer sob seus pés novamente. "Ela não é apenas sua mãe," ele disse, a voz se quebrando. "Nós viemos de uma linhagem de protetores. Miguel, você foi escolhido para algo maior, e eles estão vindo atrás de você." As palavras se espalharam no ar como um veneno. A revelação despedaçou tudo o que as gêmeas conheciam. Escolhido? Protetores? Lara não conseguia compreender. Havia uma corrente por trás deles. Antes que pudessem absorver tudo, a fenda começou a pulsar intensamente, e sombras horríveis começaram a vazar dela, formando figuras encapuzadas. O pânico se espalhou pelo parque, os gritos de desespero agora preenchendo o ar. Um novo grupo havia chegado. Um caleidoscópio de medo e intenção maligna pairava sobre todos. "O que está acontecendo? O que são essas coisas?" Miguel gritou, a expressão dele misturando desespero e raiva. "É hora de agir," a mulher mística disse, olhando para as sombras. "A escolha agora é sua. Lutar ou deixar que o passado a consuma." A terra começou a tremer mais forte. Clara e Lara se agarraram, sentindo que tudo estava mudando. Elas estavam prestes a descobrir segredos sombrios que poderiam não apenas destruir Miguel, mas também redefinir quem elas eram. O medo dançava pelo ar. E o que quer que estivesse se aproximando, não apenas trazia os ecos de antigas feridas, mas também a promessa de um futuro incerto. E assim, em um instante que parecia durar uma eternidade, a decisão se impôs. O que fazer agora? Era hora de confrontar a origem de seus medos. E no meio daquela tensão, no fundo de seus corações, a pergunta pulsava. Seríamos todos capazes de enfrentar o que viesse a seguir? As sombras saíam da fenda,
e a atmosfera carregada pressagiava a chegada de algo muito mais sinistro. Clara e Lara se entreolharam. O medo agora se misturava à incredulidade. Miguel, ainda paralisado pela confusão, parecia lutar contra a realidade que estava diante dele. O que acontece agora? Ele balbuciou, a voz trêmula. As figuras encapuzadas estavam se aproximando, como um exército de pesadelos. A mulher mística girou rapidamente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eles vieram atrás de você, Miguel. Sua linhagem carrega um segredo que muitos desejam. Um poder que, se não for controlado, poderá destruir tudo. E quando ela dizia isso, um trovão ribombou, ecoando pelas árvores. Clara e Lara estavam em choque. As palavras da mulher martelavam em suas mentes. Mas antes que pudesse seguir adiante, uma das figuras encapuzadas se destacou do grupo, aproximando-se com um passo firme. Cale-se! A voz ecoava como um grito de guerra, alta e fria. Era um tom que gelava o sangue. A tensão aumentou e todo o parque parecia assegurá-los sob um feitiço de pavor. Mas o inesperado aconteceu. O encapuzado puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Clara jamais esperaria ver ali. Era Guilherme, seu professor de história. Aquele que sempre abençoava a aula com risadas e histórias. O sorriso dele agora estava desaparecido, substituído por uma expressão grave e sombria. O que você está fazendo aqui, Guilherme? Clara sussurrou, horrorizada. Como ele virou parte disso? Nós temos contas a acertar, Clara, disse ele, sua voz profunda ressoando nas paredes desse novo confronto. Você precisa saber. Nomear os gênios como princesas foi a maior ironia de todas. Vocês nunca souberam a verdade sobre seu passado, e agora isso pode custar caro. O choque dela era palpável. O chão agora tremia não só com o medo, mas com revelações que poderiam desmoronar tudo. Que verdade? O que você está falando? Lara falou, os olhos arregalados. Nesse instante, as figuras encapuzadas se aproximavam, e Miguel, com firmeza na voz, declarou: se há algo que precisamos saber, é agora. Sentindo uma onda de coragem, ele avançou em direção a Guilherme, os olhos fundos de determinação, misturados com medo. Guilherme respirou fundo. A linhagem de vocês não é apenas de protetores, mas de seres que têm o poder de mudar o rumo de guerras antigas. O que sua mãe escondeu, antes de desaparecer, faz parte de algo muito maior. Algo que pode destruir esse mundo ou salvá-lo. As palavras dele reverberaram como um grito de alerta. Miguel vacilou e Clara sentiu o coração disparar. Mas por que você está do lado deles? Cada palavra que saía dos lábios dela era como um sopro de ilusão se desfazendo no vento. Guilherme hesitou. Porque eu fui escolhido para proteger o segredo. A cada geração o fardo recai sobre um membro da família. E por muito tempo pensei que poderia proteger vocês. Sua voz vacilou, e Lara percebeu a verdade oculta. O que parecia ser bondade agora se revelava como traição. As sombras continuavam a se aglomerar, e um dos encapuzados fez um movimento rápido, revelando uma tábua antiga. Nada poderá protegê-los se não entenderem quem realmente são, gritou. Miguel estava em choque. Cada pedaço desse quebra-cabeça começava a se encaixar de maneira confusa. Por favor, Clara gritou, sua voz rompendo em desespero. Não queremos esse poder. Nós só queremos ser normais. Mas no fundo, a verdade estava gritando para ser libertada. E assim, com a revelação ameaçadora pairando no ar, a realidade começou a tremer de uma maneira que ninguém podia entender. Guilherme olhou nos olhos dela com pesar, e por um breve momento o vínculo entre eles parecia se estreitar. Não podemos ignorar isso. A batalha está apenas começando. Neste instante, a luz da fenda se intensificou,
e uma onda de energia ruiva e caliginosa os envolveu. O parque inteiro parecia estar prestes a desmoronar. A conexão de Clara, Lara e Miguel estava prestes a ser testada de maneiras inimagináveis. A verdade poderia libertá-los ou condená-los. O que mais havia escondido nas sombras sobre a verdadeira natureza de suas histórias? E quem realmente eram, no meio de toda essa confusão? A luz vermelha do portal pulsava como um coração sombrio, e a tensão no ar era quase tangível. Clara e Lara, ainda agarradas uma à outra, sentiam o calor da energia emanando enquanto as figuras encapuzadas avançavam. Miguel, confuso e temeroso, olhava para Guilherme, buscando respostas, mas as palavras estavam presas na garganta dele. Então não? Não sou só um valentão? A voz de Miguel carregava um misto de dor e incredulidade. O que mais você escondeu de mim? As sombras se aglomeravam ao redor deles, mas tudo parecia pequeno diante do peso da revelação. Guilherme, normalmente tão seguro, agora hesitou. Os encapuzados não são só figuras do passado. Eles representam uma parte do que você é e do que pode se tornar. A firmabilidade em sua voz tremia, revelando a fragilidade daquela situação. O ritmo frenético do coração de Clara parecia ecoar por todo o parque, como uma sirene chamando todos para a batalha. Pare de enrolar, Guilherme! Lara gritou, sentindo uma mistura de raiva e pavor. O que você e sua família têm a ver com nós? Uma onda de murmúrios se espalhou pelo público, inquieto e ansioso. Vocês dois se acham tão especiais. Uma das sombras a atacou, com um tom sarcástico que ressoou como um grito dentro da multidão. Só que são apenas peças em um jogo muito maior. Clara sentiu um frio na barriga. As palavras ecoaram como um sinal de alerta. O caos estava a poucos passos de explodir. E nesse instante caótico, algo inesperado aconteceu. Uma enorme explosão de luz vermelha jorrou do portal, e em meio ao clarão, uma figura familiar surgiu, fazendo a respiração de todos parar em um só instante. Era a mãe de Miguel. O quê? Miguel sussurrou, sem saber se estava sonhando. Ela sempre havia estado ausente, uma sombra na vida dele. Agora, ali estava ela, mais viva do que nunca. Mãe? A voz dele se quebrou em um fio. Você está aqui? E por que está com eles? A aparência dela era sinistra, com olhos que pareciam saber tudo. A tensão era palpável. Eu voltei para proteger você, Miguel. Ela disse, a voz calma, mas com um peso que ressoava. O que você não sabia é que estava prestes a se tornar o centro de uma guerra antiga. Os murmúrios aumentaram entre os adolescentes, e até mesmo as figuras encapuzadas hesitaram por um momento. Guilherme ficou paralisado, chocado. Você estava viva? Ele se virou, olhos arregalados. Clara e Lara puderam sentir a culpa e a confusão no ar. Por que você se foi? Por que nos deixou? A mãe de Miguel, seus olhos brilhando com uma luz estranha, começou a revelar segredos. Miguel, esta não é apenas uma questão de linhagem. Você é o último dos Guardians, uma linhagem que tem a habilidade de alterar o fluxo do tempo e da história. A guerra não é apenas sobre nós, mas sobre o legado que você carrega. O mundo parecia girar debaixo dos pés de todos. O legado? Clara murmurejou, o nó na garganta dela ainda mais apertado. Do que você está falando? As sombras começaram a se mover mais rapidamente em torno deles, despertando um desejo de batalha. A mulher mística olhou fixamente para a mãe de Miguel. E então, tudo mudou. Você planejou isso, não é? A acusação que brotou no ar fez tudo esperar. As expressões nas sombras tornaram-se ameaçadoras, como se tivessem à espera de um sinal.
Na verdade, não, a mãe de Miguel disse, a voz trêmula. Eu lutei para sobreviver, mas não fui a única. Foi uma decisão difícil e agora talvez seja tarde demais. O mar de sombras fez um movimento repentino, cercando os três com uma intensidade ameaçadora. E então, em um grito, uma das figuras encapuzadas avançou ameaçadoramente. Nós não estamos aqui para dialogar. É hora de colocar um fim nesse joguinho. O caos se instalou. Clara, Lar e Miguel se uniram, prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas enquanto as sombras se aproximavam, a verdadeira confusão começou a surgir. A mãe de Miguel estava ali, mas era uma ameaça ou uma aliada? E ali, em meio ao tumulto, Clara sentiu que algo estava muito errado. Mãe, o que você realmente é? Miguel a confrontou, e naqueles olhos ofuscados, uma faísca de ressentimento e amor ficou exposta. A resposta dela poderia mudar tudo. O futuro parecia incerto, e a linha que separava o bem do mal estava prestes a se desfazer. E no coração de Clara, uma pergunta persistia. O que mais essa batalha esconderia? Clara e Lara olhavam para a mãe de Miguel. A realidade delas estava desmoronando a cada palavra que saía de seus lábios. Miguel estava paralisado, a boca entreaberta em incredulidade. Você é minha mãe? A incredulidade transbordava enquanto as sombras ao redor deles pareciam pulsar com impaciência. A mulher, agora envolta em mistério, respirou fundo. Sim, meus filhos, eu sou sua mãe. E também sou uma guardiã. Você tem que entender. Não é só você, Miguel. Clara e Lara também fazem parte disso. A linhagem delas está tão entrelaçada com a nossa quanto a sua. O choque fez o mundo ao redor delas parecer distante. Clara não sabia como reagir. O que isso significa? Por que você nos deixou? Sua voz tremia, cheia de raiva e dor. A multidão ao redor começou a murmurar, alguns observando, outros se retirando assustados, como se a verdade pesada os empurrasse para trás. Miguel olhou para Clara, seus olhos cheios de confusão. Você está dizendo que somos todos... Sim, somos todos parte disso. Uma linha de proteção contra o mal que se aproxima. E agora eles estão aqui para pegá-lo. Ela disse, apontando para as sombras. O desespero era palpável. Mas antes que alguém pudesse processar essas novas informações, algo aconteceu. Um estrondo muito mais forte que os anteriores. Uma onda de energia arrasadora fez o chão tremer violentamente. Clara quase caiu. Os encapuzados estavam se movendo mais perto, e as sombras, uma a uma, começaram a se desvanecer em direção à luz vermelha. E então, tudo mudou. Como se uma cortina tivesse sido puxada, Clara viu a verdade diante dela. A mulher mística, antes tão imponente, não era uma aliada. De repente, ela se lançou sobre a mãe de Miguel. As duas se entrelaçando em uma luta frenética. Você não sabe o que está fazendo, gritou a mulher mística. Era um embate de força e luz, enquanto José, o pai de Miguel, se posicionava entre os filhos e as sombras. Libere sua verdadeira essência. A voz dele era poderosa, mas uma expressão de dor corria por seu semblante. Clara sentiu um frio na espinha. Essência? Que essência? Mas suas palavras foram engolidas pelo barulho da luta. Os corpos giravam, e o brilho da contenda iluminava o parque em uma dança de luz e escuridão. Nesse instante, um grito cortou o ar, e todos pararam por um segundo. Miguel, com olhos arregalados, olhou para a mãe, e então para Clara e Lara. Vocês têm que saber, eu não sou só um garoto normal. E nem vocês. A declaração caiu como um peso no meio do caos. As sombras estavam se reagrupando, como se preparassem para atacar novamente. Clara agora estava petrificada. Não eram apenas pessoas comuns, havia algo de sobrenatural neles todos. E aí veio a reviravolta. A mulher mística, enquanto lutava,
deixou escapar um fragmento crucial da verdade. Você sabe o que acontece com os que falham em manter a linhagem, com os que não conseguem proteger o segredo. A tensão aumentou, e Clara sentiu o olhar dela penetrando fundo em sua alma. E na confusão, Clara percebeu. Você é a irmã perdida de Miguel. A revelação a atingiu como um raio. As peças finalmente se encaixaram. Todas aquelas histórias sobre um parente desaparecido, alguém que sempre insinuaram ter sumido em uma missão secreta. Era a verdade. Miguel estava chocado e horrorizado demais para processar. Não, isso não pode ser verdade. E a mulher mística sorriu de forma sombria. Agora que o véu caiu, deve se preparar. Eles vieram para levar você embora. E o que você fará com o que aprendeu? Isso vai alterar não só sua vida, mas o destino de todos nós. O ar estava eletrificado com incerteza. O que tudo isso significava? As revelações mudaram tudo, mas o conflito estava longe de acabar. As figuras das sombras avançavam, e Clara sentia que o peso estava em suas costas. Com um grito de raiva, Miguel se lançou na direção das sombras. O que quer que viesse agora seria mais do que apenas uma luta. Era uma batalha por suas identidades, por suas vidas, e no coração deles, uma pergunta pairava. Conseguiríamos todos fazer o que é certo, mesmo que isso significasse se opor a quem amávamos? A linha entre o bem e o mal estava mais turva do que nunca. As sombras dançavam, famintas, enquanto Miguel avançava em direção àquelas figuras encapuzadas. O coração de Clara batia acelerado. Ela sentia que um abismo se abria sob seus pés. "Pare, Miguel!" gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto e na energia acumulada. Os feixes de luz vermelha do portal pulsavam, e uma onda de calor envolvia todos, como se a realidade estivesse se distorcendo. A mulher mística lutava com a mãe de Miguel. E cada golpe que trocavam parecia ecoar como um eco do passado, revelando uma história que deveria ter permanecido enterrada. "Mãe, você pode parar isso", Miguel exclamou, a desespero subindo em sua voz. "Precisamos saber a verdade." E quando essas palavras saíram de seus lábios, a mulher de olhar familiar parou. Por um breve instante, a luta cessou e todos olharam para Miguel, como se as revelações estivessem na beirada de desabrochar. Foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um grito cortou o ar. Uma voz familiar, mas distante. "Não façam isso, por favor." Clara virou-se rapidamente. Era sua mãe, mas algo estava errado. Ela estava ali, entre as sombras, vindo de um lugar onde ninguém esperava. "Mãe!" Clara não conseguiu conter a incredulidade. O rosto dela estava pálido, marcado por anos de sofrimento e luta. "O que você está fazendo aqui?" As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, misturando-se com o caos ao redor. A mãe de Clara lançou um olhar decisivo e carregado. "Eu também sou uma guardiã, minha filha. A linhagem de vocês é mais complexa do que qualquer coisa que já imaginaram." As palavras dela ecoavam como um tambor, e uma nova realidade parecia se formar. "Mãe, você mente!" Miguel gritou, incapaz de processar a avalanche de informações. "Como você pode estar envolvida nisso?" As sombras pareciam ficar mais agressivas, dispostas a atacar, mas ainda havia tensão no ar, e tudo que se desenrolava parecia tecer um entrelaçado de destinos. Não tenho tempo para explicar agora, mas cada um de nós carrega nas veias o mesmo sangue e o mesmo destino, a mãe de Clara disse, sua voz se erguendo sobre o barulho. "Vocês, todos vocês, estão conectados de uma maneira que não entendem. E agora, é hora de escolher." Um dos encapuzados se aproximou, com passos lentos, mas cada movimento estava carregado de poder. "A verdade é uma arma poderosa, e aqueles que não a controlam estão fadados à queda", rosmou ele, um tom gélido que fez uma onda de temor percorrer o grupo. As mãos de Clara tremiam. "A queda de quem?" perguntou.
o nó na garganta se apertando. E foi aí que a revelação final chegou como um relâmpago. A linhagem de vocês não é apenas de protetores. Vocês são a chave. E quem controla vocês, controla o futuro de todos. O encapuzado ergueu a mão e uma luz negra começou a emanar, como se preparasse para engolir tudo ao redor. Clara sentiu um frio correr pela espinha. E se a luta que travavam não era apenas para salvar a si mesmos, mas para evitar que um mal ainda maior emergisse? A lâmina da verdade estava prestes a cortar profundo, e no momento de maior tensão, Clara percebeu que tudo o que pensava saber poderia ser uma ilusão. Miguel olhou para as mães deles, confuso e desesperado. Nós não somos só amigos. Somos família. Mas por que esconderam isso de nós? Cada palavra era uma facada. E no fundo, uma nova certeza crescia. A batalha não era apenas contra as sombras, mas contra o que cada um deles representava. Então, a explosão aconteceu. Um clarão de luz e escuridão se chocaram. E um tipo de energia começou a se espalhar, como um vendaval, envolvendo tudo e todos. As risadas dos encapuzados se tornaram gritos, e no próximo instante, tudo ficou silencioso. As gêmeas, Miguel e as mães foram lançados ao chão. E ali, em meio à poeira e às sombras, uma nova verdade se formou. O que eles eram, o que ainda eram e o que precisariam se tornar. Clara, com o coração disparado, se perguntava: o que acontece agora? O que acaba de ser revelado pode mudar tudo. A luz vermelha pulsava, ecoando a nova realidade e uma nova guerra, não apenas contra os encapuzados, mas contra a própria vida que pensavam ter, estava prestes a começar. A luz vermelha pulsava, o ambiente estava tenso, e o coração de Clara parecia que ia sair pela boca. As sombras dançavam à sua volta. E então tudo explodiu. Uma onda de energia incendiou o espaço, fazendo com que todos se agachassem. O chão tremeu, e com um lábio entreaberto, Clara observou a mãe de Miguel ser sugada em uma corrente de força invisível. "Mãe!" gritou Miguel, mas a voz dele só fez o eco ressoar no ar pesado. A mulher mística gritou, mas suas palavras se perderam num rugido ensurdecedor. As sombras avançaram, e dentro daquela confusão, algo enorme despontou do portal. Clara não sabia se deveria estar assustada ou fascinada. Mas a sensação de desespero tomou conta dela, quando as figuras encapuzadas começaram a retroceder, não em medo, mas em expectativa. E foi então que a verdade se revelou como uma faca cortante. No centro da tempestade de luz e escuridão, a mãe de Miguel ergueu os braços. O ar ao redor dela estava vibrando, e como se tudo estivesse se concentrando, Clara percebeu. Ela não é apenas uma guardiã, murmurou. Ela é a... Os olhos de Clara se arregalaram, quando a mãe de Miguel deixou escapar uma palavra que parecia um eco de eras passadas. A rainha. O murmúrio percorreu a multidão, como se o mundo ao redor dele estivesse parado. Miguel estava atônito. O que você quer dizer? Ele estava apenas a alguns passos dela. Eu sou a rainha dos guardiões. E essa guerra não é apenas minha, mas de todos nós. Com um gesto dramático, ela convocou uma onda de energia que estalou no ar, atravessando os encapuzados e os fazendo recuar. Clara ficou sem palavras. O que isso significava para ela? Para Oara, as sombras começaram a se aglomerar novamente, mas a rainha não parou. Vocês não sabem, mas a verdadeira batalha é entre o amor e a traição dentro de cada um de vocês, disse em um tom que ecoou como um aviso. Clara sentiu um aperto no peito. As palavras pareciam ser um golpe direto. A luz pulsante mudava de cor, agora um azul profundo que irradiava uma estranha calma, mas o caos continuava.
Seus sentimentos não são inúteis, são poderosos. E dentro de cada um de vocês está a chave para vencer. A mãe de Miguel colocou a mão no coração de Miguel, que parecia dividido entre raiva e confusão. Clara não sabia se estava vendo um momento de reconciliação ou conflito. E antes que pudesse processar, um relâmpago de dor cortou o ambiente. A mulher mística, diante do vínculo que estava se formando entre mãe e filho, gritou: "Você não pode deixar que a emoção te controle, Miguel. O futuro depende de você." O chão sob os pés de Clara parecia se mover. As luzes começaram a piscar em um turbilhão. Então, do nada, outra sombra saiu da escuridão. Mas essa não era uma figura encapuzada. Era Clara, uma versão dela mesma, mas com um olhar mais sombrio, mais decidido. "Você não vai detê-los", disse a versão sombria de Clara, e o mundo ao redor pareceu congelar. O choque foi imenso. "Como assim?" a Clara original sussurrou, sem conseguir acreditar no que via. A versão dela era um reflexo distorcido, com uma presença que fazia o coração dela tremer. "Você não sabe quem você realmente é, e se não tomar cuidado, será consumida por isso." Todos olharam para a Clara sombria, e o horror se espalhou pelo grupo. As mães, Miguel, as sombras, tudo estava paralisado, aguardando. Miguel olhou para Clara, seu olhar cativo entre amor e instinto de sobrevivência. "É verdade?" A angústia se desenhou em seu rosto. A versão sombria sorriu, um sorriso que misturava tristeza e poder. "Você não tem ideia do que sua presença aqui significa. A batalha dentro de você não é apenas uma luta interna, mas o começo do fim." As palavras pareciam um portal para a verdade. E então, em meio ao caos, Clara percebeu que todos estavam ligados, não apenas como amigos ou família, mas como batalhadores em um conflito muito maior do que eles imaginaram. A correria aumentava, a tensão subia, enquanto Clara se perguntava o que essa nova revelação significaria para todos. O que mais estava escondido? Clara teve certeza de que mais verdades estavam prestes a ser reveladas. A noite estava longe de terminar, e a verdadeira batalha, aquela que poderia decidir não apenas o destino deles, mas o equilíbrio entre luz e trevas, estava apenas começando. As sombras estavam prestes a avançar, mas a luz pulsante trouxe um momento de calma. Clara e Lara, agarradas uma à outra, sentiram um calor desconhecido se espalhar por seus corpos. Miguel estava preso entre sua mãe e a versão sombria de Clara. A tensão no ar estava quase insuportável. "Isso não pode ser verdade", Miguel gritou, seu olhar alternando entre as mulheres. "Você é minha mãe, e ela é eu, mas de um jeito distorcido." O desespero transparecia em sua voz. Em meio ao tumulto, uma onda de dúvida tomou conta deles. O que exatamente estava em jogo? As sombras se aglomeraram, e as figuras encapuzadas começaram a sussurrar palavras que ecoavam na mente de todos. A verdade não pode ser ignorada. Aqueles que não respeitam o legado dos guardiões devem ser punidos. A energia ao redor deles parecia vibrar de tensão. Um verdadeiro campo de batalha entre luz e escuridão. Clara não conseguia desviar o olhar de sua versão sombria. A presença dela era de perigo. "O que você quer de nós?" Clara perguntou, a voz trêmula. "Eu vim para mostrar a verdade", a Clara sombria respondeu, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. "Vocês podem escolher entre aceitar a escuridão ou lutar por aquilo que acreditam ser mais importante. Mas lembrem-se, toda escolha tem um preço, e a tensão aumentava, como um fio esticado prestes a romper. Ao mesmo tempo, a mãe de Miguel ergueu os braços. Uma onda de luz começou a se formar ao redor dela.
Você tem o poder de decidir o futuro, Miguel, mas precisa reconhecer quem você é. Você não é apenas um garoto normal, é a chave. Corações pulsando. As gêmeas e Miguel sentiram as palavras dela reverberarem dentro deles. Mas a presença dos encapuzados não cedia. Uma sombra avançou, pronta para atacar, mas Clara, tomada por um misto de determinação e amor, deu um passo à frente. Nós não somos apenas sombras. Somos uma família, e não permitiremos que vocês nos dividam. A pressão aumentava. O ar estava carregado com energia eletrificada. Algo começou a acontecer. Miguel, sentindo a força do que dizia, uniu as mãos às de Clara e Lara. As três vozes ecoaram, criando uma sinfonia poderosa que se espalhou pelo parque. Nós escolhemos lutar. A luz à volta intensificou e o céu começou a se abrir com cores vibrantes. As sombras hesitaram, sentindo a força da união dos três. A figura sombria de Clara recuou, confusa. O quê? O que você fez? Unimos nossas forças. O amor é a verdadeira luz que dissipa a escuridão. Clara declarou, um brilho intenso surgindo de seus olhos. E nesse momento, todas as cores se misturaram, formando um raio de luz que varreu o parque, desintegrando todas as sombras e revelando um espaço completamente diferente. Quando a poeira assentou, todos estavam sãos, mas confusos. Miguel se virou para sua mãe, os olhos brilhando com lágrimas. O que fazemos agora? Agora nós reconstruímos, sua mãe disse, o tom dela suave, mas firme. E não só nós. Todos nós que carregamos este legado devemos aprender a honrá-lo juntos. As gêmeas trocaram um olhar significativo. Isso significa que a batalha não acabou. Na verdade, pode estar apenas começando. Lara comentou, um nó de determinação se formando no estômago dela. À medida que a nova realidade se impunha, uma sensação de esperança começou a brotar. Mas então um vento forte soprou, levando as palavras de todos. Clara sentiu que, embora tivessem vencido aquela batalha, havia muito mais a ser descoberto. O futuro parecia incerto e cheio de mistérios. O que mais está por vir? Ela perguntou. Com um último olhar para a luz do portal, Miguel sorriu. Apenas o que nós decidirmos que será. E ao testemunharem a nova era que surgia diante deles, cada um sentiu que uma nova jornada estava apenas começando. Então, caros amigos, se você chegou até aqui, esse é o momento para mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que você esteja sempre por dentro do que vem a seguir. Não perca tempo. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar esse canal com essas ações.